Bem, pessoal, voltando então aos vídeos, né? Eu tinha feito alguns reacts, né, com o Pondé, até mostrei um pouco a discussão sobre a natureza humana do Chomsky com o Foucault, né? Fiz até uma questão sobre geografia, falando da cidade, assim por diante, e eu quero continuar nessa toada de geografia. E aí pensando sobre as catástrofes ambientais que estão surgindo, né? Ou que estão cada vez mais evidentes no planeta. E como é que os geógrafos anarquistas eles podem estar pensando, né? Podem estar, melhor dizendo, ajudar a nós pensar sobre esse momento. Lembrando que eles estão no século XIX, né? Segunda Revolução Industrial, a maior parte, né? Enfim, será que o que está acontecendo naquele momento para eles vislumbra o que a gente está vivenciando hoje? Então, por exemplo, a gente está no inverno, o inverno acaba no final de setembro, né? Dia 21, 22 de setembro, e as temperaturas estão muito altas no Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, aqui em Ourinhos chegou a 37, 38 graus. Nem chega no verão essa temperatura, ok? A própria agência que cuida do clima no mundo está dizendo que julho e agosto foram os meses mais quentes do período, desde que eles começaram a fazer as medições no século XIX. Ou seja, então são mais de 100 anos aí, né, de medições e as temperaturas estão cada vez mais altas. Será que tem, logicamente, o envolvimento do homem nesse processo, apesar de ter alguns negacionistas, né? E também tem uma questão propriamente natural do El Ninho, que está acontecendo agora também, né? Eles estão prevendo até um super El Ninho, pequeno, mas bastante intenso, ok? E aí vamos pensar sobre como é que esses geógrafos anarquistas eles discutiam as mudanças dentro da natureza, né? E o que poderia isso ocasionar? E aí vamos ver o que eles estão falando nesse período. Eu vou trazer então, né, a partir do livro que a Intermezzo publicou, né? Que é esse livro aqui, ó, do sentimento da natureza nas sociedades modernas, do Elisée Reclus. Esse livro aqui são vários artigos do Elisée Reclus. E eu vou pegar especificamente um artigo chamado da ação humana sobre a geografia física, publicado em 1864, há 160 anos praticamente. O Reclus publicou esse livro, esse artigo, né, que saiu na revista Dois Mundos. Vamos ver o que o Reclus fala sobre a ação do homem na natureza. Então eu peguei dois trechos. Num dos trechos ele vai dizer o seguinte: enquanto a Terra desseca-se em elevação, o volume das águas correntes aumenta em descida. As cheias transformam-se em inundações e devastam os campos ribeirinhos. A responsabilidade direta do homem é grande nessas catástrofes. E podemos afirmar que elas seriam prevenidas, ou ao menos atenuadas, em grande parte, pela manutenção das florestas existentes e pelo reflorestamento. Ele está falando isso em 1864, há 160 anos atrás. A gente está vivendo o que nesse período? Várias catástrofes naturais. Só essa semana aqui, pegar as 2 semanas, que aconteceu no Brasil e na Líbia. Na Líbia, eles acharam mais de 5 mil corpos já. Uma cidade foi devastada por um ciclone. Foi devastada a cidade. Cidade de Derna, na Líbia. E é o que aconteceu aqui em várias cidades do Rio Grande do Sul. Será que isso está acontecendo por um processo natural do clima? Será que é só o clima o problema? Então o governador lá do Rio Grande do Sul falou do problema do clima, papapi, pororó. Será que é só isso? Bem, o Reclito está dando uma indicação. Enquanto a Terra desce em elevação, o volume das águas correntes aumenta. A responsabilidade direta dos homens é grande nessas catástrofes. A responsabilidade dos homens. Tom Reclin entende de que tem um problema ambiental acontecendo porque o homem gera esse problema ambiental.
Então, morrem-se pessoas, por quê? Porque o homem gerou um problema ambiental. Então, o problema ambiental não é causado apenas pelo El Ninho. Até esse super El Ninho que está surgindo, né, que tá, na verdade já está, né, com força, né, como eu estou dizendo, a temperatura está muito alta, ele pode ter intensificado pela questão do clima, né, da ação do homem, que está fazendo com que a temperatura da Terra está aumentando. Mas ele está falando isso em 1864. Ele está olhando para o que ele está vendo lá, ele já está prevendo o que vai acontecer. E aí ele continua. O homem, que por seus trabalhos também pode perturbar a estrutura dos rios, perturba igualmente a harmonia dos climas. Ele está falando isso em 1864. O homem muda a harmonia dos climas. Aí ele continua. Sem mencionar a influência totalmente local que as cidades exercem ao elevar a temperatura. E, infelizmente, também poluindo a atmosfera. É certo que a destruição das florestas e a cultura em várias extensões, cultura, soja, milho, os Estados Unidos todo ele é recortado por culturas que não são, estão ali para matar a fome das pessoas. Tem mais de 800 milhões de pessoas passando fome para encher o bolso das pessoas. Ele está falando. Ele continua. Tem por consequências modificações significativas nas diversas estações. Em 1864, Recli falou isso. Mudanças nas estações. Se o homem não parar, vai ter problema no clima. Mudanças, inclusive, nas estações. Quem que é o Recli? A pitonisa? A mãe de Ná? Não, ela é um geógrafo que não teve, no século XX, o reconhecimento que deveria ter. Eu duvido que um geógrafo em 1864 fala o que o Recli está falando. Há 160 anos atrás, ele já está o quê? Vislumbrando modificação do clima. Ele fala, vai mudar as estações do ano. O que está acontecendo agora? Calor no inverno, frio no verão. Só que ele falou isso há 160 anos atrás. Então, os geógrafos anarquistas têm muito a discutir sobre o que a gente está vivenciando. A partir deles, a gente pode pensar essas catástrofes que não são apenas ambientais, são catástrofes causadas pelo próprio homem, dentro de uma lógica, né, que condena a maior parte da população a viver em regiões ribeirinhas, né, vai fazer a sua casa lá em palafitas porque ela não tem onde morar, que destrói árvores para fazer culturas, como ele diz aqui, vai mudando o clima, gera impacto mundial, e aí furacões, ciclones começam a surgir, pular em tudo que é lugar. Inclusive em regiões que quase não tinham eles, como no Brasil. A gente não pode esquecer, o Brasil já teve até furacão. Né? O Catarina não foi um furacão que teve no Brasil? O Brasil nunca tinha tido isso, que destruiu a costa de Santa Catarina. Ou o ser humano para de fazer isso, né? Ou essas tragédias vão continuar. Porque para o Recli, o homem é a natureza. O homem não é separado da natureza. Né? Essa visão judaico-cristã que a gente tem, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e a natureza fez depois, para o homem se usufruir dela. E que a lógica do capital transforma os bens da natureza em bens econômicos. Né? Então, ouro, prata, petróleo, carvão, tudo é bem econômico dentro do sistema capitalista. Se a gente não parar com isso,
O que o Reclus comentou em 1864 tende a ficar cada vez pior. Então, os anarquistas, os anarquistas não falam nada com nada, estão meio viajando. Olha o que o Reclus falou em 1864. Eu só peguei uma parte. Ele fala de urbanização desenfreada, aumento de culturas de uma forma também desenfreadas, mudanças climáticas. E ele propõe reflorestamento. Então, é inegável que o Reclus, em 1864, já está alertando o que hoje os ecologistas estão tentando de tudo que é jeito de fazer. Então, os anarquistas, nesse período, estavam também preocupados com as mudanças que, ainda em pequena escala, aconteciam. E uma dessas mudanças aqui retratadas pelo Elisée Reclus. Ou a gente, enquanto seres humanos, entendemos de que nós somos a natureza, nós não somos diferentes da natureza. Ou a gente para de entender a natureza como um bem econômico, que a gente pode se usufruir da natureza até acabar com ela, com todo recurso, ou essas catástrofes só tendem a aumentar. Ou a morte de pessoas vai ser uma coisa cada vez mais comum. E esses eventos extremos de clima, veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e o que aconteceu agora na Líbia, né? Praticamente a cidade sumiu na Líbia. Vão cada vez se tornar, né, algo tão comum que a gente não vai nem se espantar. Enfim, então eu queria dizer aqui, né, como é que Elisée Reclus, um geógrafo e um anarquista, pensa as catástrofes ambientais causadas pelo homem. Então era isso, pessoal. Depois a gente continua. Um abraço a todos e todas.